a sua atenção. Importantes informações que serão compartilhadas agora. A Karen Rosenthal Nigri, ela mora na cidade de Modi'in, que fica próxima à fronteira com a Cisjordânia. Karen, seja muito bem-vinda. Obrigado pela gentileza em atender mais uma vez aqui a Jovem Pan News. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo espaço de sempre. Essa cidade fica na região central do país, olhando o mapa, entre Tel Aviv e Jerusalém. Conta pra gente, gostaria de saber como foram esses últimos dias. Você e sua família chegaram a passar por um momento de perigo, de tensão? Vocês seguem recolhidos em casa ou houve algum tipo de normalização ou a tentativa disso, pelo menos? Então, a situação aqui em Israel, ao longo das semanas, foi se acalmando em termos de riscos e perigos na região central. A verdade é que bem parecido com o que aconteceu depois da pandemia, que se surgiu a ideia do novo normal, né? Aqui também a gente está vivendo agora uma nova realidade. A gente fala que é uma volta à rotina, mas uma volta a uma rotina de guerra. Não é uma rotina, obviamente nada vai ser como antes do 7 de outubro. Então, a gente aos pouquinhos está voltando, retomando a vida. Na maior parte da região central, pelo menos, as escolas voltaram essa semana, só em lugares que realmente não tem a infraestrutura do bunker na escola é que as aulas não voltaram, mas na maior parte da região central as aulas sim voltaram, as pessoas estão começando a voltar a ir trabalhar. O transporte público, que tinha sido muito reduzido, agora voltou, os ônibus e trens estão circulando mais, então aos pouquinhos a gente vai voltando, mas sempre com uma tensão muito grande na hora, por exemplo, de circular pelas ruas ou de deixar os filhos, né, circularem pelas ruas. Então, sei lá, meu filho vai jogar basquete na pracinha. Então, toda vez tem que lembrar com ele, olha, se tocar sirene, o que você tem que fazer? Aí ele, tem que procurar um prédio, fazer isso. Se não tiver prédio... Então, assim, é uma coisa que é muito estranha, né, para quem não está vivendo aqui, mas para a gente acaba se tornando parte da rotina, né? Eu acho que a ameaça de uma invasão terrestre de terroristas, que era um medo muito grande no início, né? A gente foi pego de surpresa, acho que já não se cogita mais, porque dá para você ser pego de surpresa uma vez, mas duas, não, né? Então, realmente, a ameaça que a gente vive hoje em dia são os ataques aéreos, por enquanto, vindos do Hamas, do Sul, né? E com a tensão de que se isso vai começar a vir também do norte, a partir do Hezbollah, mas até agora é só por parte do Hamas mesmo. Os relatos de uma brasileira em meio à guerra. Karen Rosenthal Nigri conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Karen, agora seguimos para as perguntas dos nossos comentaristas. Cláudio Dantas, sua vez. Karen, nesse período, nós estamos com as atenções todas voltadas naturalmente para a contraofensiva de Israel em Gaza. Em Israel, há manifestações de familiares das vítimas do 7 de outubro, há manifestações, protestos, algum tipo de queixa pública dos familiares dos reféns que permanecem em poder do Hamas? Olha, os familiares, eles estão tentando, eles se juntaram numa organização, tentaram fazer, de alguma maneira se organizar, e eles estão viajando o mundo inteiro para chamar atenção para a questão dos sequestrados, que é uma coisa que parece que some, né? Que o mundo não fala mais disso, que tem 240 pessoas dentro de Gaza, das mais variadas idades, né? Desde bebês até velhos, e o mundo exigindo cessar-fogo humanitário, e os nossos reféns não têm nenhum tipo de cuidado humanitário. A gente sequer tem informações sobre eles. Então, parte das famílias está fazendo esse trabalho para o exterior, então indo nos parlamentos, nos governos de vários países, da Europa, dos Estados Unidos, e parte das famílias dos sequestrados, eles começaram ontem, se eu não me engano, uma caminhada de Tel Aviv até Jerusalém. Eles querem ir a pé, também para chamar a atenção da questão dos sequestrados. Eles vão até passar aqui por Modi'in amanhã. Inclusive, aconteceu uma coisa muito, muito triste
Ontem, aqui na cidade, a gente ficou sabendo que uma das sequestradas, que é a Noa Marziano, que mora aqui pertinho, ela tinha sido sequestrada. O Hamas, anteontem à noite, liberou um vídeo dela, onde aparentemente ela estava viva e falando sobre o quarto dia, ela mencionava que estava no quarto dia de sequestro, e era um vídeo de terror psicológico que a imprensa aqui de Israel nem repercutiu, para justamente não dar força. E aí, infelizmente, algumas horas depois, o exército foi até a casa da família avisar que ela estava morta. Tinha alguma evidência, a gente não recebeu nenhum tipo de informação público sobre como que se ficou sabendo disso, como foi confirmada essa notícia. Imagino que não só pelo vídeo, porque os vídeos, né, do Hamas tudo falso, simulado, mas, enfim, a família recebeu essa notícia e eles estão sentando o período de luto, começou ontem, sem ter enterrado a filha, porque não tem corpo, e isso é uma coisa no judaísmo, acho que em qualquer religião, muito forte. Então, essa marcha dos familiares, eles estão caminhando de Tel Aviv, amanhã eles vão passar aqui, vão até a casa da família Marziano e vão seguir na caminhada deles em direção a Jerusalém, para chamar a atenção da questão dos sequestrados, que tragam os sequestrados de volta, que o Hamas libere os sequestrados de volta, ou que a gente consiga, de alguma maneira, resgatá-los o mais rápido possível. Que tristeza. Mais um episódio difícil em meio a tantos que a gente já escutou nessa guerra que já dura 40 dias. Próxima pergunta, Roberto Mota. Como a sociedade israelense está enxergando a guerra e tudo que aconteceu desde o massacre? Olha, Mota, a sociedade israelense levou um choque muito grande, e eu não sei se as pessoas no exterior conseguem entender a profundidade do que o israelense sente. É uma ameaça existencial. As pessoas aqui, né, os civis, os militares, todo mundo sente que está travando uma guerra, ou no fronte, ou na retaguarda, contra um grupo terrorista que quer exterminar Israel e todos os judeus aqui. Então, realmente uma luta existencial. E o que aconteceu e que a gente tem visto desde então é um movimento muito grande dentro da sociedade de acordamos, abrimos os olhos. Pessoas que acreditavam numa solução de, enfim, incentivar a economia, não vamos deixar o Hamas governando lá Gaza, eles estão cuidando dos palestinos em Gaza, e se eles tiverem uma economia bem sucedida, se eles tiverem autonomia no território, eles vão se acalmar. E parte, né, das pessoas que moravam ali na fronteira de Gaza também tinham essa visão, que no final das contas foram os primeiros alvos deles, mas tinham muitos pacifistas que moravam ali, que ajudavam os palestinos de Gaza, transportavam eles do posto de fronteira até hospitais em Israel para receberem tratamento. Tinha muito uma visão assim, talvez utópica, na minha opinião. E esse movimento de certa complacência ou tolerância ou, enfim, ilusão, acabou. Hoje em dia, acho que assim, é uma minoria super pequena que ainda tem esse discurso, mas a maioria absoluta do país está apoiando a guerra, está apoiando o objetivo da guerra, que é desmantelar toda a infraestrutura de governo e militar do Hamas, e eu vejo um movimento muito forte de apoio a essa guerra, sim, de uma maneira unânime, junto com essa sensação de acordamos, esses caras querem matar a gente. A gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte: Israel, não só geograficamente, mas nós somos a última fronteira do Ocidente antes do Oriente, né? É como se fosse um posto avançado do Ocidente no meio de uma região cujos valores são muito diferentes dos valores ocidentais. Então, Israel fica numa posição delicada de ser cobrada, por um lado, pelos países do Ocidente, de ter uma postura de acordo com os valores judaicos cristãos, que no final a fonte
somos nós mesmos, né, o judaísmo e posteriormente o cristianismo, de tolerância, de piedade, de amor, e só que a gente está numa vizinhança onde esses valores não querem dizer nada. Todos os líderes do Hamas falam claramente, tem, enfim, milhões de documentos, né, visuais, vídeos na internet, com traduções e tudo, onde eles falam claramente que eles falam assim, o israelense, a gente é sabido que o israelense tem muito apreço à vida, cada morte entre os israelenses os desestabiliza, nós não temos esse problema. Para nós a morte é uma bênção, se a gente morrer em nome da jihad, né, enfim, em nome de Allah, então é uma outra cabeça, são outros valores, e muitas vezes esse extremismo islâmico, o terrorismo islâmico, ele usa dos bons valores do Ocidente como uma arma contra nós mesmos, né? Então, eles riem da gente com essa conversa de tolerância e eles rezam outra cartilha. Então, Israel fica nessa posição delicada de fazer o meio de campo, né, de estar na fronteira da civilização ocidental diante de um mundo, de um Oriente bastante bárbaro. E eu não estou falando só dos árabes, né? A gente pode ver, China, Rússia, toda a Península Arábica, é uma linguagem diferente, são valores diferentes. Então, o israelense, eu acho que nesse momento, ele entendeu que ele tem que falar árabe. Essa é uma metáfora, mas que é uma frase que tem se usado muito aqui. Agora a gente começou a falar árabe. Vamos lidar com eles da maneira que eles enxergam como uma derrota. Vamos puni-los da maneira que eles enxergam como uma punição, porque morte para eles não é nada. Morte para eles é o que eles buscam, morrer como um shahid, né? Você vê crianças, tem também muitos vídeos de crianças falando que o sonho delas é ser shahid, que elas querem morrer matando os judeus. Então, assim, numa sociedade que ensina para as suas crianças que o valor máximo que elas podem ter na vida é morrer matando outras pessoas, é uma tristeza muito grande e é um choque muito grande para o mundo ocidental. E aí Israel fica nessa posição de ter que equilibrar os pratos, né? E tentar fazer essa ponte entre as civilizações ocidental e oriental. É uma posição complicada. Uma entrevista muito importante essa. Nós estamos conversando com a Karen Rosenthal Nigri, muito lúcida, se comunica muito bem, trazendo suas reflexões sobre esse momento da guerra. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Você, Beraldo. Boa noite, Karen. Você mencionou seus filhos, né, que, enfim, já vivem numa orientação de estarem sempre atentos às sirenes, saber como reagir numa situação extrema. Eu queria te perguntar sobre como era, se vocês tinham alguma convivência com palestinos antes de 7 de outubro, do ponto de vista cotidiano, e o que você vê de mudança na percepção que seus filhos, que as crianças tinham em relação aos palestinos e o que as crianças têm a partir de agora em relação a essa convivência que até certo ponto acontecia de uma maneira pacífica e cotidiana. Essa é uma questão delicada. Assim, a sociedade israelense, ao contrário do que dizem, né, apartheid, etc., isso não existe. Existem 2 milhões de árabes israelenses aqui dentro do país, e, enfim, na Suprema Corte, no Parlamento, vice-presidentes de bancos enormes. Então, assim, no dia a dia, aqui na minha cidade, aqui em Modi'in, a gente, dentro da cidade, não tem, não sei, não posso dizer 100%, mas assim, não tem árabes morando, mas é uma cidade que é muito próxima da Cisjordânia. Então, tem muitos árabes trabalhando aqui, muitos palestinos trabalhando aqui, tanto na construção civil, supermercados, farmácias. Muitos árabes são formados em farmácia aqui em Israel. Na farmácia você precisa ter um diploma de farmacêutico. Então, enfim, na sociedade como um todo, nos supermercados, enfim. Eu, quando trabalhei, hoje em dia trabalho em casa, sou autônoma, mas eu trabalhei num dos maiores bancos aqui de Israel, e tinham árabes também no mesmo departamento que eu, na mesma posição, na mesma hierarquia, enfim.
eles fazem parte da sociedade. E a convivência era normal. Eu, pessoalmente, não tinha amigos. Me lembrei agora, eu fiz um curso uma vez com uma menina árabe que me identifiquei muito com ela, enfim, tivemos contato, mas não tive eu, pessoalmente, muitas relações, mas os israelenses, em geral, sim, tem. Quem mora perto, principalmente quem mora perto, né, de regiões onde moram mais árabes, tem sim um convívio. E para as crianças, é um pouco difícil para crianças pequenas. Meus filhos têm de 7 a 13 anos. É um pouco difícil para eles conseguirem ter uma clareza da separação, porque da separação de quem é terrorista, quem não é terrorista, é uma coisa que a gente vai ensinando, porque eles ficaram apavorados, né, com tudo que aconteceu, mesmo a gente filtrando e eles não tendo acesso a todos os horrores que aconteceram. Você escuta na escola, o amigo conta, e etc. Então, é um trabalho que a gente faz de explicar, né, para eles que, enfim, não precisa ter medo, porque a reação inicial é você ficar com medo de tudo que vem dali, né, tudo que é diferente. E a gente explica a convivência, né, que a convivência tem que ser pacífica, que nem todos pensam dessa forma, que aqueles que pensam dessa forma são terroristas, mas realmente um ponto delicado para uma criança entender ou conseguir fazer essa separação. Acho que isso é uma coisa que vem mais com a maturidade. Então, e é importante dizer também que existem vários árabes israelenses muito pró-Israel, inclusive tem um árabe israelense que chama Yosef Haddad, que aqui brincam que ele é o verdadeiro ministro da, entre aspas, propaganda israelense, porque ele passa o dia inteiro postando pró-Israel, ele dá entrevistas no mundo inteiro, falando sobre como Israel está certo nessa guerra, como o Hamas é terrível, enfim. Então, tem vozes dentro do mundo árabe aqui em Israel, dentro do setor árabe aqui em Israel, que estão bastante apoiando Israel nesse momento, mas ainda é um movimento proporcionalmente pequeno, muito porque eles têm medo de se manifestar pró-Israel e acabarem sofrendo algum tipo de retaliação, e também porque a gente não sabe com certeza que eles são a maioria, né? Então é um movimento ainda que espero que ganhe espaço, enfim, e que ganhe influência dentro do meio árabe. Karen Rosenthal Nigri, brasileira que mora em Israel, conversando ao vivo aqui com a gente, uma entrevista muito importante, ela trazendo as informações e reflexões sobre o conflito. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Muito boa noite, Karen. Karen, eu vejo você falando, você se identifica muito com uma israelense, né? E eu queria te perguntar exatamente qual é a relação, e a partir, se houve mudança a partir dessa guerra, da relação do israelense com estrangeiros de maneira geral e principalmente com brasileiros. Olha, eu acho que o israelense sempre fica muito chocado quando vê as manifestações anti-Israel e as manifestações antissemitas ao redor do mundo. É uma coisa que assusta bastante a gente aqui. Mas, por outro lado, quando a gente vê manifestações de apoio e pessoas que conseguem enxergar e sair um pouco fora da caixa, né, dessa ideia pronta de Palestina, Israel é o colonizador e a Palestina é o colonizado, então essa manobra de marketing que os palestinos e o extremismo muçulmano conseguiu fazer com muito sucesso, de se colar com a narrativa da esquerda, né, de opressores e oprimidos, eu fico super impressionada, acho genial do ponto de vista de marketing o que eles conseguiram fazer, como que a maior religião do mundo conseguiu se vender como vítima de islamofobia. Isso é um case de marketing. E como que terroristas islâmicos conseguiram criar uma marca tão forte, né, Free Palestine, que em nome dessa marca, em nome dessa ideia, vale tudo, inclusive matar, sequestrar, decapitar, estuprar, né, vale tudo. Nada tem problema.
Então, realmente, eles conseguiram construir uma marca e colar com a narrativa da esquerda. Tem uma entrevista do Mohammed Def, na imprensa americana, inclusive, onde ele aproveita, ele saca a onda do George Floyd, né, do Black Lives Matter, e ele fala, então, vocês sabem o George Floyd? We can't breathe, né? A gente aqui, nós somos o George Floyd, a gente não consegue respirar desde 1948. Nós somos eles, entendeu? Eles conseguiram colar essa narrativa de uma maneira muito bem sucedida. Então, é difícil para as massas conseguirem se descolar desse conceito que vem prontinho, né? Um pacote de ser pró todas as pautas da esquerda, junto com a Palestina, que, assim, são contra qualquer tipo de relação LGBT, enfim, contra direitos das mulheres, milhões de coisas, de inconsistências, e as pessoas têm dificuldade de conseguir sair fora disso e pensar por si própria. Mas as que conseguem, emociona muito a gente aqui. Então, a gente vê vídeos vindo de Japão, vídeos da Nova Zelândia, vídeos de vários lugares do mundo de gente que apoia e emociona muito o israelense. Já sobre o Brasil, aí é um ponto que, para mim, toca pessoalmente também, uma preocupação muito grande. Primeiro, com o aumento do antissemitismo, eu vejo meus amigos, meus familiares com muito medo. As seguranças nas escolas judaicas reforçadas, na escola onde eu estudei, na escola onde meu marido estudou. A gente vê gente pegando Uber e o motoristas perguntando se a pessoa é judia e a pessoa fala que sim, expulsa do Uber, perguntando informações sobre quem mora nos bairros conhecidos de judeus em Higienópolis, por exemplo. A gente vê gente apagando tatuagem de símbolos judaicos, assim, as pessoas com realmente muito medo. E isso é um ponto que preocupa muito. Os judeus com medo de se manifestarem pró-Israel, com medo de reações, de serem agredidos na rua, enfim. E eu acho que o segundo ponto, que é mais importante ainda, eu acho, é como que a representação política do Brasil tem se referido e se relacionado com essa situação, né? A gente tem visto o presidente Lula dar umas declarações inacreditáveis que a imprensa israelense está ignorando, que eu acho que de tão absurdas, eu não sei, mas aqui não está repercutindo, mas como eu acompanho, eu sei. E, assim, umas declarações que você não acredita que um chefe de Estado possa fazer. Não só pela maneira de se expressar, pelas palavras escolhidas, mas pela ideia que tem atrás, comparar um Estado com um grupo terrorista, dizer que Israel ataca os civis intencionalmente, né, mata crianças, mira só em mulheres e crianças. Isso é um absurdo completo. E a gente vê a recepção que foi dada aos refugiados brasileiros, né, de Gaza, que chegaram anteontem, e foram recebidos com aplausos descendo do avião, e tem toda uma infraestrutura de psicólogos tomando conta, e encontraram o presidente, e deram declarações na imprensa e tudo mais. E eu queria saber como é que foi a recepção dos israelenses que fugiram daqui no início, né? Eles foram recebidos também tem psicólogo tomando conta deles, tem tantas histórias horrorosas de pessoas que estavam na rave, muitos brasileiros, eles estão recebendo apoio psicológico, estão recebendo algum tipo de assistência, eu não tenho notícias. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, um dos refugiados brasileiros que chegou de Gaza, que deu uma declaração ao lado do presidente, cumprimentou e tudo, as redes sociais dessa pessoa, é uma pessoa que faz incitação e apologia à violência o tempo inteiro. Fotos de facas, dizendo que agora vão ter ataques, depois nos desculpem, mas não vai dar para segurar, umas coisas horrorosas, e essa pessoa foi recebida pelo presidente do Brasil com honrarias. Então, é muito chocante para mim, como brasileira, ver isso acontecendo no meu país, é angustiante.